Olá, no ar o programa Rio é Cidade. Hoje vamos conversar sobre um fenômeno que tem atraído milhares de brasileiros, o intercâmbio cultural. Estudar, incrementar o currículo profissional, dominar outros idiomas e trabalhar no exterior são alguns dos objetivos de quem procura o intercâmbio. Para este bate-papo, nós convidamos Leila Nascimento, que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, ABRH, seção Rio de Janeiro. Ela também é mestre em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e diretora executiva do Instituto Capacitare. Leila atua há mais de 20 anos em programas voltados para o desenvolvimento de recursos humanos. E convidamos também Olga Leite, funcionária do AFS Intercultura Brasil, que atua na Secretaria Executiva desta organização na área de programas, enviando brasileiros para fora do país. A Olga Leite já participou de intercâmbio para a Nova Zelândia e como voluntária do AFS. Ela e a família, como voluntária, hospedaram um estudante dinamarquês aqui no Brasil. Muito obrigada, Olga. Leila, você volta ao programa. Muito obrigada. Bem-vindas. E o nosso telespectador participa da conversa pelo telefone 2527-3025. Vamos começar pela Olga, que já participou de todos os lados dessa moeda. São dois lados, mas enfim, você já participou de ambos os lados da moeda. Ou seja, você já foi intercambista, né? Correto. Depois você recebeu no Brasil, como nós dissemos, uma pessoa do exterior. E hoje você trabalha na Secretaria Executiva de uma agência de intercâmbio. Fala pra gente desde o início como é que aconteceu. Eu também fui voluntária da organização. Bom, o processo todo começou quando eu soube da oportunidade de bolsa que o FS oferece. E eu vi que ali era a minha oportunidade por eu não ter condições de pagar o programa. E eu concorri, na época muito concorrido, sempre muito concorrido. Claro, até porque esses programas são caros, então se há bolsas, com certeza há muita gente tentando, né? Foi toda uma preparação de um ano, porque intercâmbio não é da noite para o dia, de um mês para o outro. Foi toda uma preparação de um ano, de orientações, que a base do FS a gente enfatiza muito a orientação, né? A preparação do estudante e da família hospedeira. Tanto eu quanto a minha família fomos preparados para essa experiência. E quando eu soube que veio a Nova Zelândia, estava entre as minhas opções, que naquela época era um país de diversidade, que poucas pessoas conheciam. E um ano depois eu parti rumo ao sonho, né, que não foi simplesmente foi um intercâmbio onde eu tirei muitas fotos, mas acima de tudo eu aprendi a ser uma cidadã, sabe? Em um ano eu amadureci 10 anos. Que eu aprendi. É o que se assinala bastante, o amadurecimento, né, Leila, é muito grande pelo fato de você estar longe do seu país, pelo fato de você ter que enfrentar dificuldades sozinhas, é isso mesmo, Leila? É isso mesmo, o intercâmbio ele dá essa possibilidade desse desenvolvimento comportamental das pessoas, né, o relacionamento com o outro, a forma de interagir com uma outra cultura, e isso quando ela diz que se preparou um ano, é tão importante, porque às vezes você está indo para um país com uma cultura totalmente diferenciada e se adaptar a ela é muito difícil. E é um preparo também para essa pessoa, para a sua profissão, para a sua carreira, porque hoje, mais do que nunca, as organizações estão interagindo com outras culturas, os profissionais estão interagindo com outros países também. Então, o intercâmbio é um preparo, eu acho assim, fundamental na carreira. Fora um aspecto, né, Olga, eu acho que você pode assinalar isso para a gente, já que você esteve lá nessa condição, são as diferenças culturais, que muitas vezes são muito profundas, são muito fortes e geram não apenas um estranhamento, mas até uma dificuldade de adaptação. Você quer explicar isso para a gente? Sim. Por mais eu fui preparada para isso, para as dificuldades que eu ia enfrentar, que eu poderia enfrentar. Entretanto, quando você está ali, você se depara com a situação, é totalmente diferente. Você lembra das suas orientações, é claro, mas ali está você e a situação sozinhos. Então, tudo que eu aprendi, eu tentei colocar em prática. Por exemplo, eu fui para um país colonizado pela Inglaterra, onde eu achava que as pessoas eram extremamente frias. A pouca informação que eu tinha da Nova Zelândia naquela época, né? Assim, eu procurei pesquisar bastante. Então, eu cheguei lá, eu achava que todas as pessoas tinham que me beijar, como a gente aqui dá 2 beijinhos. E não era por aí. Eu não aceitava aquilo de maneira alguma. E uma coisa também que eu me surpreendi foi que os neozelandeses são extremamente calorosos, assim como nós.
A gente tem essa mania de achar que só o brasileiro é simpático, caloroso, acolhedor, e né? o que não é verdade. E isso para mim também foi um choque. Agora, a questão Mas foi um choque pro bem, né? Um choque pro bem. Quando é o choque, é o contrário. Você vai com uma expectativa positiva. Aí foi o contrário, né? A expectativa era negativa e foi positiva. Foi positiva. Mas depois de um mês veio o choque cultural, aquela coisa de cair a ficha mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Do outro lado do mundo. Eu larguei minha família, larguei tudo, com 16 anos de idade, e para viver uma vida totalmente diferente. Né? Depois de um mês caiu a ficha, mas eu falei assim, não, eu vou até o final, porque eu sei quanto isso vai enriquecer no meu futuro. Existe um aspecto também que dizem que algumas agências de intercâmbio dão até apoio psicológico, porque o choque é tão grande e a inadaptação, não é nem só a inadaptação, mas é o fato de você se ver diante de você num país estranho, como você acabou de dizer, a muitos e muitos quilômetros de distância. E parece que isso também gera, assim, tristeza, depressão, às vezes um certo desespero, né? Ansiedade. Que é algo que sempre acontece. Porque, na verdade, estando em outro país, é como se você estivesse numa liberdade vigiada. Porque você não sabe muito como será o desenvolvimento seu diante daquela outra cultura, né? Geralmente vão para famílias, as famílias têm seus costumes, têm o seu modo, né? Você tem que se adaptar. Tem que se adaptar. O mundo não vai girar em torno de você, ao contrário, né? E é interessante que o próprio intercâmbio chama atenção para isso quando ele diz que é o pai e a mãe naquele país. Por quê? Porque você tem que exatamente entrar naquela família como membro que foi conquistado pela família. Então você tem que interagir muito bem com os seus irmãos daquela casa, com os seus pais, e eles têm um ritmo e você se adapta àquele ritmo. É diferente. Olga? Então, foi exatamente isso que eu passei. Há 10 anos atrás, 11 anos, né? Eu cheguei e minha família falou assim, como é que você quer me chamar? Você quer chamar a gente de pai ou mãe ou pelos nossos nomes? Eu falei, não, eu quero chamar de mom and dad. E até hoje eu tenho esse relacionamento com eles de mom and dad e eles me têm como uma filha. E é isso mesmo, eu não podia implantar o intercambista de maneira alguma, ele pode querer levar, ele leva assim a cultura, ele é um embaixador, um representante do seu país, né? Mas ele está ali para viver aquela cultura, né? Quando você recebeu o dinamarquês, foi ou a dinamarquês? O dinamarquês aqui na sua casa, você levou em conta as dificuldades que você teve lá para atenuar um pouquinho, ou ficou tudo igual, você deixou ele passar pelas mesmas dificuldades que você passou? Eu deixei ele se virar um pouco com a língua, porque como eu já sabia inglês e para ele o inglês é a segunda língua, né? Eu deixei ele se virar um pouco, mas preocupação porque eu entendi, foi mais fácil para eu entender, né? Porque eu tive no lugar dele antes, então para mim foi mais fácil entender. Mas para minha mãe, para o meu irmão, nem tanto. A gente vai conhecer um outro caso na nossa reportagem, porque a possibilidade de conhecer uma nova cultura atrai, como nós dissemos, milhares de estudantes para o intercâmbio. Alguns preferem destinos menos conhecidos. Por exemplo, que tal a República Tcheca? Veja agora em nossa reportagem. Fiquei muito atraída pela possibilidade de ir para um outro país, conhecer uma outra cultura. Eu que não tinha nem conhecia o Brasil direito, né? Nem tinha saído direito do meu próprio estado, da minha própria cidade, né? Em 1995, aos 17 anos, Thaís ganhou o que se pode chamar de uma oportunidade de ouro. Numa seleção com 100 candidatos, ela foi um dos 4 adolescentes escolhidos para morar durante um ano no exterior, com todas as despesas pagas pela agência de intercâmbio cultural. Eu vivia numa situação, numa comunidade muito pobre, eu não tinha acesso a esse tipo de informação, né? Então, no meu colégio, um colégio público, o Liceu Nilo Peçanha, eu fiquei sabendo que havia uma seleção no colégio. Então, o comitê do UFS escolheu aquele colégio para fazer a seleção. E, a partir do momento que eu fiquei sabendo, achei interessante e me inscrevi. Eles fizeram uma longa investigação, foram até a casa dos candidatos, entrevistaram as famílias, né? Entrevistaram os candidatos, né? Fizeram inúmeras dinâmicas para analisar a sua capacidade de amadurecer, né, durante essa experiência. Thaís foi para a República Tcheca, um país com características sociais, históricas e geográficas bem diferentes das nossas. Minha mãe tinha muito medo e desinformação também. Ela achava que eu ia para Minha filha, mas você tem certeza que você vai para lá? Não é lá que está em guerra? E na época tinha acontecido a Guerra da Bósnia, né? Toda aquela
aquela calamidade e tal, Kosovo. E eu falei, não, mas são países diferentes, não é a mesma região, assim. É uma experiência para você conhecer uma outra cultura, né? Conhecer outros valores, outras práticas, mas é também uma experiência para você conhecer sua própria cultura e um terceiro sentido também, que eu acho que é uma experiência de autoconhecimento, né? O carinho da família tcheca foi fundamental para Thaís superar as dificuldades de estar numa terra estranha e as saudades do Brasil. Minha família foi muito acolhedora, assim, né? Primeiro que eu fui para lá com uma impressão que os europeus são frios, né? Nós somos povos calientes, né? E acolhedores e simpáticos, mas eu cheguei lá e eles não sentiam essa frieza. Eu senti assim, uma família muito acolhedora, uma sociedade acolhedora. Uma das coisas mais bonitas do intercâmbio são esses vínculos afetivos que você consegue estabelecer. E isso é preciso tempo. O próprio espírito também do estudante em compreender as limitações daquela família, né? As dificuldades, as opiniões, né? Muitas vezes você está ali como filho. Na bagagem de volta, ela trouxe ainda a lembrança da visita a outros 4 países da Europa, o aprendizado de mais 2 línguas e uma visão de mundo completamente diferente. Teve um efeito muito positivo na minha família, né? Minhas irmãs hoje fazem universidade, né? Então elas têm uma garra, né? Também a partir dessa minha experiência, né? Eu acho que eu passei de alguma maneira isso para elas. Se eu que tive essa experiência, experimentei essa outra cultura, né? Esses outros valores, se eu puder também voltar para minha sociedade e também passar um pouco disso, né? Eu acho que isso é uma contrapartida enorme, né? O caso dela deixa bem claro que é possível para todos, né? Como ela mesma disse, veio de uma comunidade bastante pobre, concorreu à bolsa. Você também foi bolsista? Fui meia bolsa. Assim como ela? Ela foi bolsa 100%, né? Eu fui meia bolsa. Na minha época, eu concorria a uma bolsa 50%, né? Eu podia pagar o programa, mas não integral. E até essa oportunidade também o AFS me deu. Porque muitas vezes, né, Leila, esse é um dos grandes impeditivos para algumas pessoas, porque são caros esses programas de intercâmbio, quando eles são pagos para serem feitos no exterior, eles são caros, porque tem uma série de custos, não é? De instalação, de viagem, tudo isso, Leila. Mas também eu vejo que há uma falta de informação sobre essas instituições que oferecem esses programas. Tem várias instituições hoje no Brasil que estão oferecendo bolsas para que esses jovens possam ir para o exterior e fazer lá o seu desenvolvimento de carreira, os seus estudos. Por exemplo, o Rotary tem um programa também muito interessante da Fundação Rotária, que oferece também para os jovens essa possibilidade, né? Então, o interessante, quando o jovem está querendo ingressar num programa como esse, deve procurar conhecer essas instituições e ver que é possível, sim. Leila, até o final do programa a gente pode dar uma indicação de que órgão congrega essas informações todas para o nosso telespectador, porque há perguntas que a gente vai responder agora, outras a gente talvez não tenha tempo, talvez até o final do programa vocês possam nos passar alguma organização ou associação que congregue todas as demais. Certo. Olha só, tem a pergunta do Antônio de Ipanema, ele pede que vocês falem sobre os riscos de um intercâmbio. Ele pergunta assim, como posso saber se o estudante que vai no intercâmbio não sofrerá nenhuma violência? Há fiscalização dos programas, Olga? Olha, o AFS ele é um intercâmbio que ele tem toda uma estrutura, tanto a AFS Brasil como a AFS em outros países, né? Nós temos uma área de programas, ela é subdividida e tem uma parte que a gente chama de monitoramento, que nós temos profissionais qualificados, que são psicólogas, que fazem todo o acompanhamento do estudante aqui, tanto do estrangeiro quanto do brasileiro, né? E a mesma coisa, se um brasileiro está no exterior, ele tem problemas, ele se reporta ao conselheiro, que como é um intercâmbio de base voluntária, né? Que todo intercambista tem um conselheiro e esse conselheiro se reporta ao AFS do país, entendeu? Tem toda essa ligação, essa conexão. Agora, existem, só para, assim, complementando a pergunta aqui do Antônio, existem, assim, riscos ou pegadinhas ou armadilhas no intercâmbio? Existem sim, porque esses jovens, eles acessam muito a internet. E nesses países é muito comum que as famílias ofereçam estadias para programas de intercâmbio.
Então, o que a Olga está colocando é que você está sempre ligado a uma instituição credenciada, né, que possa efetivamente dar esse respaldo para a família que vai ficar aqui. Porque não é só o jovem ir, mas como ter notícias do acompanhamento desse programa, Perfeito. não é, da ambientação desse jovem no programa. E às vezes os jovens entram pela internet, se deixam iludir por alguns oferecimentos, né, de intercâmbio avulso, né, completamente desconectado de uma associação, e isso realmente pode gerar qualquer tipo de transtorno. Então, nesse sentido, acho que, Leila, você fez um alerta assim, fundamental, né? Que seja através de instituições abalizadas, que possam ser puxadas, que cuidem disto com esse cuidado, para não ser, tentando não ser redundante, mas que tenham esse cuidado que tem, por exemplo, a sua e várias outras organizações, né? O Messias, olha só, as pessoas têm medo do desconhecido. E, sem dúvida alguma, você parte para o desconhecido, apesar de todo o cuidado que vocês têm. O Messias da Pavuna diz assim: como posso saber as condições da família que hospedará o estudante estrangeiro? Bom, pela FS é feita todo um processo, não é qualquer família que pode hospedar. Né? São os voluntários, vão à casa da família interessada, entrevistam, eles veem as condições da casa. Não pode ser uma família, pode ser sim uma família humilde, mas tem que ver as condições da casa, a família, fazem uma entrevista, preenchem um relatório sem a família saber, colher informações para analisar então se, né, a família tem um perfil ou não, porque às vezes simplesmente hospedar, né, nem sempre a pessoa está preparada. E se tiver, aí também faz uma orientação com a família hospedeira. E essas famílias são selecionadas, não é, Olga? São. Não é qualquer família que pode acolher os jovens, né? Até porque é uma enorme responsabilidade. Você está inserindo esse jovem numa outra família, na intimidade de uma outra família. É preciso ter muito cuidado mesmo. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco continuamos conversando sobre intercâmbio cultural. Até já. Você pode dizer isso? Pode. Voltamos com o programa Rio à Cidade, hoje conversando sobre intercâmbio cultural. E aqui em nosso estúdio estão a Leila Nascimento, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, ABRH, e Olga Leite, funcionária do AFS Intercultura Brasil. Você participa do nosso programa pelo telefone 2527-3025. Mais de 70 mil brasileiros deixaram o país em programas de intercâmbio no ano passado. O aumento no envio de estudantes para o exterior nos últimos 5 anos colocou o Brasil em 4º lugar no ranking mundial divulgado pela Association of Language Travel Organizations, uma das maiores entidades de empresas de intercâmbio do planeta. E essa pesquisa apontou o Japão, a Espanha e a Alemanha como os primeiros colocados nesse ranking. Nós somos os 4º, hein? Isso, bom, hein? Muito bom isso, né? Quando eu estive nos Estados Unidos em 95, 94, eu ficava assim, meu Deus, quantos japoneses nas universidades americanas, né? E os jovens brasileiros têm pouco acesso. Que bom, cresceu bastante. O Carlos de Irajá está na linha, tem uma pergunta. Olá, Carlos. Alô? Alô? Tudo bem? Pode falar mais alto que a gente está te ouvindo. É Pablo? Pablo? Oi, Pablo. Eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora Leila Nascimento sobre uma ajuda financeira e como eu faço para me inscrever sobre o tipo de intercâmbio para a graduação. Você fala, né? Ok, Carlos, muito obrigada. Existe, Leila, acho que a gente pode ser você. Isso varia muito de instituição para instituição. Ele quer saber se há alguma ajuda que é prestada para intercâmbios para a graduação. Foi isso que o Pablo perguntou. Na parte de graduação, tem o AESEC, que é uma associação internacional de estudantes que também propicia intercâmbio para os jovens fazerem programas de estágios fora. Ele pode procurar isso na própria universidade, na coordenadoria de estágio, tem informações a esse respeito. Mas a parte da ajuda depende muito do tipo de programa. Tem programa que dá a hospedagem, né, e que dá as passagens e uma ajuda de custo para que ele possa se manter. Outros não dão a passagem, mas dão a hospedagem e um auxílio de custo. Quer dizer, depende muito da instituição a que ele vai recorrer.
Você quer falar alguma coisa sobre isso? É uma dica para o Pablo? Nós temos programas de intercâmbio vocacional, que a gente chama de trabalho não remunerado no exterior, e trabalho também de ação comunitária. No caso, o AFS, ele quando você paga um tanto, um X, que já está tudo incluído, seguro-saúde até um valor alto, né, que cobre tudo, passagem de volta, hospedagem, alimentação, já está tudo incluído, você só paga um tanto. Tem uma informação aqui para o nosso telespectador, que a gente vai colocar agora na tela, aquilo que a gente prometeu colocar, que é essa associação que congrega as agências de intercâmbio. É a BELTA, que você já tinha dito, né? Associação Brasileira das Agências de Intercâmbio. A gente está colocando aqui o site, aqui no rodapé aqui da sua tela, caso as pessoas queiram ter mais informações, além das que nós estamos fornecendo aqui no programa. Antônio, deixa eu ver na pergunta do Messias, Antônio Torres do Meia. Ele diz que o programa está ótimo, obrigado, Antônio. Ele acha que quando vamos para outro país, não precisamos deixar a cultura nacional, nós temos que respeitar os costumes do país de origem. Na verdade, fala, Leila, depois eu comento. Eu discordo um pouco, Antônio. Eu acho que nós temos que fazer as duas coisas. Nós temos que levar a nossa cultura, né, mostrar como é que o brasileiro vive, convive, e o país que nós vivemos, isso é importante, como também trazer a cultura de fora. Por isso o nome é intercâmbio, é uma troca de experiências, né? A gente costuma dizer até que é a verdadeira promoção da cultura da paz entre os povos, onde essa troca ela é vital, ela é rica. E isso se aplica, por exemplo, nas organizações, quando a empresa solicita cultura geral, é exatamente isso. Como eu me relaciono nos diferentes países, levo a minha experiência e trago a experiência de fora. E, na verdade, eles esperam, queria que a Olga até confirmasse isso, mas um dos grandes, assim, um dos pontos positivos do intercâmbio é a cultura que nós levamos, ou que se leva do país de origem para lá. Você enfatizou muito bem, Leila. É a troca, e eles esperam avidamente por receber aquela outra cultura no seio da família. Olga, quer falar alguma coisa sobre isso? Eles estão extremamente curiosos para saber o que o Brasil, né? Você está indo representar o Brasil. Eles estão querendo saber como é o seu país, a sua cultura. Então, é exatamente o que a Leila falou, é uma troca mesmo. Você vai mostrar a mesma coisa, né? E dali você vai aprender, é uma reciprocidade. O mestre Feijão, de Copacabana, ele disse, sou mestre de capoeira e já fui a vários lugares por causa dela. Acho que temos que nos arriscar na vida também numa situação como esta do intercâmbio. O que o mestre capoeira quer dizer, o que o mestre Feijão, que é mestre capoeira, quer dizer é que vale a pena, né? Sem dúvida. O Paulo de Padre Miguel pergunta se existe intercâmbio para pessoas da terceira idade, como ele se inscreve. Você sabe que realmente acho que o Paulo tem razão? Existe isso? Eu conheço volto a falar do Rotary, tem um que é o intercâmbio de estudos, que é entre profissionais de uma determinada área, né, de atividade, por exemplo, a área da saúde, que vão visitar as empresas da região de um determinado país. E lá promove, então, esse intercâmbio, né? Por exemplo, a própria Firjan tem grupos de estudos que ela leva profissionais daqui e traz profissionais para fazer esse intercâmbio. Agora, em termos de mercado de trabalho, faz diferença ter feito intercâmbio? Faz diferença ter morado fora do país, estudado lá? Faz realmente diferença? Acho que essa é uma pergunta muito para a Leila. Contribui muito, porque, na verdade, você está acumulando no seu currículo experiências de fora, né? Experiências, como eu falei, de um mercado de trabalho de fora, porque é muito importante, até um aviso para os jovens, né? Quando mesmo que vá para uma experiência, que é uma experiência só de promoção cultural, de troca cultural, vá com um plano de carreira na mão, pensando assim, eu pretendo seguir esta carreira. E lá visite, né? Instalações de algumas empresas ligadas à sua carreira, troque com profissionais lá da região, faça um inventário disso, que isso é importante quando ele retornar, né? Porque ele já vai poder, no processo seletivo, no recrutamento e seleção, falar um pouco sobre isso. O Antônio de Paula de Olinda pergunta se o aluno de ensino médio supletivo pode obter bolsa de intercâmbio. Bom, a gente está com 10, para o ano de 2008, para viajar no ano que vem, nós estamos oferecendo 10 bolsas. A questão tem que ser aluno da rede pública. Né? Ano passado nós oferecemos também, sendo aluno de rede pública, estando dentro dos pré-requisitos, pode sim. Então, quem quiser, tem mais alguma condição que você possa dizer para a gente? Além de ser aluno de escola pública, da rede pública, o que mais esse aluno tem que apresentar? Idade, formação? Tem entre 15 e 17,5 de idade, né? Está entre essa faixa etária, boas notas.
Essas são as condições. Aí entra em contato com... Tem 10, né? 10 bolsas. Cuidado, você não devia ter dito isso agora, você vai ter uma afluência aí muito grande. Mas, enfim, é bom saber que vocês oferecem. Na nossa reportagem tivemos um exemplo, você foi um exemplo de quem pôde ter um benefício pela bolsa, né? Antônio de Paula, não, acabei de colocar, a Georgina da URCA, ela pergunta se existe intercâmbio para músico profissional na área de cordas. E como é a chance desse profissional lá fora? Alguém sabe informar sobre isto? Olha, não sei, mas eu sei que a escola de música na UFRJ, certamente ela poderá receber essa orientação, né? Nas universidades federais espalhadas pelo país, ela tem condições também de ver isso. O próprio AFS, a gente sempre faz consulta, a gente nunca descarta nenhuma possibilidade, a gente sempre faz a consulta aos países para ver qual pode, se tem um projeto nessa área, né? Música, moda, sempre... Se por um lado tem a bolsa, como você acabou de dizer, e vocês oferecem bolsas, isso é muito bem-vindo. Por outro, o Roberto Irajá quer saber, em termos de valores, para quem vai pagar, quais são os valores relativos aos intercâmbios? Quanto custam, em média, esses programas? Programas de intercâmbio escolar. Certamente né? esse de que a gente está falando o aqui. Escolar está saindo numa faixa de, por exemplo, Nova Zelândia foi para onde eu fui. Sai numa faixa de $7.200, que inclui passagem de volta, seguro-saúde até $1 milhão, toda a orientação, as orientações também estão todas incluídas nesse valor, hospedagem, alimentação, tudo incluído. Você paga esse valor e não paga mais nada. E esse valor pode ser parcelado, né? Pode ser parcelado. Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito, tanto a Leila pela presença aqui conosco, a você, Olga, parabéns a ambas pelo trabalho, obrigada a todos vocês que participaram hoje do Rio à Cidade. Nós conversamos sobre intercâmbio cultural. Um grande abraço e até o próximo encontro.